Olá, paz e bem! Grande abraço para vocês que estão visualizando este vídeo. Eu sou José Carlos Ferreira, do canal Partilhe e Compartilhe, e com grande alegria, grande prazer e grande satisfação, nós estamos fazendo o primeiro vídeo da série sobre Nossa Senhora, Maria de Nazaré. Hoje, mais do que nunca, nós, cristãos, necessitamos conhecer e contemplar a pessoa de Maria de Nazaré, seu mistério, seu contexto, seus pais e o desenvolvimento de sua existência dentro da história da salvação. O estudo mariano é uma prática imprescindível e muito útil para todo cristão. Maria de Nazaré existiu de fato. Ela viveu há mais de 2000 anos atrás no pequeno país do Oriente Médio. Também teve uma família humana. Seu nome fazia parte da cultura de seu povo. Sua importância está profundamente ligada à sua missão, à história da salvação. Para estudar a figura de Maria de Nazaré, nós recorremos a documentos da época, aos textos da Bíblia, aos livros da teologia e às informações das ciências humanas. Os mariólogos e estudiosos atuais têm dedicado seu tempo nas pesquisas e reflexões em torno deste tema, com muita cuidado, desvelo e muito primor. Na Bíblia, várias mulheres que tiveram um papel especial na história do povo de Deus trazem o nome de Maria. No Antigo Testamento há uma mulher chamada Maria, que é irmã de Moisés e de Arão também, conforme a gente vê em Êxodo, capítulo 15, versículo 20 a 21. No Novo Testamento encontramos Maria de Betânia, irmã de Marta e de Lázaro, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, Maria, mãe de João, de sobrenome Marcos. São Paulo também menciona outra Maria, uma cristã de Roma, lá em Romanos, capítulo 16, versículo 6. Desempenhando uma missão especial na história do povo de Deus, temos Maria, Maria de Nazaré, a mãe de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Leia lá em Lucas, capítulo 1, versículo 2. A mais antiga menção de Maria está na carta de São Paulo aos Gálatas. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Maria é a figura feminina mais reverenciada da história da humanidade, mas muito pouco se sabe sobre ela. 2000 anos depois de a sua existência continua envolta em mistério. Sabe-se que ela era uma dona de casa judia que morava na vila de Nazaré, na Galileia, povoado na época colonizado pelos romanos. Ela criava galinhas no fundo do quintal e acordava com o barulho delas, ainda de madrugada, para iniciar suas atividades domésticas. Vivia em condições muito simples, muito humildes. Dormia em uma esteira, num chão de terra batida, sob a palha, numa casa que cheirava a óleo queimado, proveniente de uma lamparina que ela mantinha acesa, acomodada a uma cavidade da parede. Vestia o mesmo traje, independentemente da ocasião. Era uma túnica de linho, com a qual realizava seus afazeres ou saía para alguma atividade, sem esquecer de colocar o véu em respeito ao seu marido José. Era uma mãe muito zelosa e dedicada, que sempre tentou manter o filho próximo de si. Durante a infância de Jesus, gostava que o garoto ajudasse seu pai, José, na oficina, que era carpinteiro. Caso não houvesse trabalho, ela recrutava Jesus para ajudar nas tarefas domésticas, como fazer farinha de cevada, buscar água na fonte e limpar a casa, que só tinha um cômodo. Apesar de nunca esquecer que estava criando o Filho de Deus, o Messias, nascido para salvar os homens, ela não se intimidava em recriminá-lo. E o fez diversas vezes, durante a sua vida inteira. Ralhava em público com o menino,
principalmente depois que ele desenvolveu um hábito de dar umas escapadinhas para o templo a partir dos 12 anos. Mais tarde, quando o rebento já tinha 30 anos, o intimou a providenciar alimento e bebida que faltava em um casamento, naquele episódio muito conhecido das bodas de Canaã da Galileia. Também há relatos de discussões entre mãe e filha quando Jesus era jovem e ainda não havia iniciado sua pregação. No primeiro momento, ele se levantava e saía, deixando-a falando sozinho, mas ela, com a sua autoridade, o obrigava e ele voltava atrás. O nome Maria vem do grego mapiake, e o nome do Novo Testamento foi baseado em seu nome original em aramaico, Miriam. Ambos os nomes significam aquela muito amada, significa senhora e soberana. Então, na Bíblia, o nome tem muito significado. No Novo Testamento, ela é chamada como a mãe de Jesus e é chamada pelo seu nome por 20 vezes no Novo Testamento. Também conhecida como Maria de Nazaré, é chamada pelos católicos ortodoxos de Virgem Maria, de Santíssima Virgem e de Nossa Senhora. Foi a mulher israelita de Nazaré, identificada no Novo Testamento e também no Alcorão dos muçulmanos, como a mãe de Jesus através da intervenção divina. Jesus é visto como o Messias, o Cristo, em ambas as tradições, dando origem ao nome comum de Jesus Cristo. Maria teria vivido na Galileia no final do século I e início do século no final do século I a.C. e no início do século I depois de Cristo. É considerada pelos cristãos como a primeira cristã, a primeira adepta do cristianismo. Os evangelhos canônicos de São Mateus e Lucas descrevem Maria como uma virgem tradicionalmente. Os cristãos acreditam que ela concebeu seu filho milagrosamente pela ação do Espírito Santo. Os muçulmanos acreditam que ela concebeu pelo comando de Deus. Isso ocorreu quando ela estava noiva de um homem mais velho chamado José e aguardava o rito do casamento, que tornaria a união formal. Ela se casou com José e o acompanhou até Belém, onde Jesus nasceu. De acordo com o costume judaico, o noivado teria acontecido quando ela tinha cerca de 12, 13 anos, e o nascimento de Jesus aconteceu cerca de um ano depois. Como esposa de José, Maria era uma mulher submissa, como todas da sua época. Casou-se aos 12, 13 anos com José, um carpinteiro muito mais velho do que ela. Acordava mais cedo do que ele para fazer seu ritual diário de higiene, esfregar o rosto e o cabelo com óleo e fazer tranças no cabelo. Mas fazia tudo para não incomodá-lo com seu barulho. Quando finalmente ele despertava, dobrava a esteira onde ele havia dormido e aguardava silenciosa que José e Jesus fizessem as orações, um ritual que demorava cerca de 20 minutos. Depois que ele seguia para o trabalho, iniciava uma pesada rotina doméstica, como nós já falamos, varrer, limpar, cozinhar, todas essas tarefas que as donas de casa até hoje fazem. E tudo para não atrasar a primeira refeição do dia, que geralmente era um pão com legumes ou peixe. No almoço, Maria estendia a esteira para que o marido e o filho se sentassem, mas não se alimentava com eles. Ficava em pé, esperando. Maria esteve ao lado de José durante toda a vida dele. Mas os estudiosos presumem que ele tenha morrido bem antes de Jesus ter começado a sua pregação. Portanto, José não viu o seu filho na sua missão de anunciar o Evangelho. Para tentar reconstruir o que eu estou falando aqui, os passos de Nossa Senhora, os pesquisadores buscam informações na Bíblia, em estudos históricos, da política, dos costumes regionais da época,
da religiosidade e da vida privada dos judeus. E nos evangelhos apócrifos, que nada mais são do que relatos extraoficiais da vida dos primeiros cristãos. Nenhum apócrifo foi dedicado exclusivamente a Maria, mas é o de Tiago, que dá detalhes de sua vida que não constam em nenhum dos textos aceitos pela Igreja Católica como oficiais. Nele, no Evangelho de Tiago, a história da mãe de Jesus é contada desde a sua concepção até o parto do futuro Messias em Belém. Lá também estão os nomes dos pais de Maria, Ana e Joaquim, reconhecidos pela Igreja como informação verídica. Tanto é que Ana e Joaquim se tornaram santos. Ficção para uns, realidade para outros, eles pouco ajudam na hora de tentar elucidar algumas fases da vida de Maria. Praticamente muito pouco se sabe da sua infância. Apenas indicações de que ela pertencia a uma família de classe média, filha única de um casal que já havia perdido a esperança de ter filhos. Também há indicações de que ela tenha passado grande parte da sua infância no templo. Era uma menina religiosa e devotada, muito ligada à família. Apesar do seu comportamento doce e generoso que ela demonstrou ter desde a infância e que a acompanhou durante toda a sua vida, Maria também foi uma mulher atuante e participativa. Quando Jesus, aos 30 anos, decidiu sair em pregação e revelar ao povo que era o Filho de Deus, ela continuou muito próxima dele. Costumava dar conselhos e broncas, mas também tratava de estimulá-lo nos momentos mais difíceis, quando ele desanimava, sentia medo ou tinha dor. Ela acreditava piamente em tudo o que Jesus falava e queria ajudá-lo na sua missão. Virgem durante toda a vida, o dogma da Igreja Católica da virgindade perpétua de Maria. Unanimidade entre os estudos dos evangelhos canônicos, dos apócrifos, dos levantamentos históricos e das pesquisas acadêmicas é a percepção simultânea da grandeza e da humildade na personalidade de Maria. E era a descrição de seu cotidiano prosaico que reside toda a riqueza dessa figura religiosa e histórica. Maria era uma mãe na sua plenitude, como todas as mulheres do povo. Permaneceu ao lado do seu filho quando ele agonizou na cruz e continuou fiel às suas palavras sem temer as perseguições. Era tão importante e respeitada entre os primeiros cristãos que estava presente no dia de Pentecostes, ao lado dos apóstolos, nesta que é considerada oficialmente a data do início do cristianismo. Não se sabe por quanto tempo Maria viveu, mas há outro dogma estabelecido pela Igreja Católica no ano de 1950 pelo Papa Pio XII, que afirma que Maria ascendeu aos céus, a Assunção de Maria. O Novo Testamento relata sua humildade e obediência à mensagem de Deus e faz dela um exemplo para os cristãos de todas as idades. Fora das informações fornecidas pelo Novo Testamento, pelos evangelhos sobre a famosa dama da Galileia, a devoção cristã e a teologia construíram uma imagem de Maria que cumpre aquela previsão atribuída a ela no Magnífica. Lucas capítulo 1, versículo 48. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Maria é uma pessoa que, como nós, não nasceu pronta. Ela aprende e amadurece. E é na humanidade dela que a gente descobre todas as suas qualidades. Assim, Maria tornou-se um modelo atemporal de qualidades ao alcance de homens e mulheres, independente de suas crenças, independente de sua religião. Segundo a tradição católica
Estima-se que a Virgem Maria teria nascido no dia 8 de setembro, um sábado, data em que a igreja festeja a sua natividade. Também é da tradição que ela pertencia à descendência de Davi. Nesse sentido, existem relatos de Tertuliano, de Inácio de Antioquia, de Santo Irineu, de São Justino. Consta ainda dos evangelhos apócrifos. Evangelho do nascimento de Maria e do próprio Evangelho de Tiago. É também uma antiga tradição que remota do século II, que seu pai seria São Joaquim, descendente de Davi, e sua mãe Ana, Santa Ana, da descendência do sacerdote Arão. Não há notícia deles nas Sagradas Escrituras, mas em um livro venerável do século II, esse proto-evangelho de São Tiago, São Joaquim teve uma educação profundamente piedosa. Era comerciante e proprietário de terras em Nazaré e Jerusalém. Procedia de Séforis e era um homem temente e servidor a Deus. O nome Ana é também do hebraico Hana, que significa a graciosa. Santa Ana era uma mulher piedosa e bastante serviçal. Descendeu pelo pai de Eliúde, da tribo de Levi, e pela mãe de Esméria, da tribo de Benjamim. Guardava a fé e grande confiança em Deus. São Joaquim e Santa Ana constituíam um casal distinto, mas viviam tristes e humilhados, porque não tinham filhos, eram estéreis. Eles rezavam confiantes para que Deus suscitasse para eles uma descendência. Um dia, Joaquim retirou-se para o deserto a fim de rezar, e lá permaneceu durante 40 dias em jejum e oração. Nesse período, um anjo lhe apareceu, possivelmente o anjo Gabriel, e comunicou-lhe que ele teria uma filha. Também a sua esposa Ana, apareceu o anjo e lhe deu a mesma mensagem. E, de fato, depois de idade muito avançada, tiveram uma filha, para a qual deram o nome de Maria. Maria nasceu 60 anos depois que seu pai, São Joaquim, tomou Santa Ana por esposa. De acordo com o costume judaico, aos 3 anos, Maria teria sido apresentada no Templo de Jerusalém, e também da tradição que ela ali permaneceu até os 12 anos a serviço do Senhor no templo. Conta o costume que as toalhas do templo, os panos do templo, eram bordados pelas meninas antes que tivessem a primeira menstruação, porque depois que tinham a primeira menstruação, eram consideradas impuras. Maria permaneceu no templo até os 12 anos, quando seu pai morreu. Então, ela que morava em Jerusalém, mudou-se para Nazaré, onde São José morava. 3 anos depois, realizar-se-iam-se as bodas dos esponsais. Na Bíblia, a filha de Joaquim e Ana aparece como uma mulher simples do povo, que habitava em Nazaré, um povoado pequeno da Galileia, situada ao norte da Palestina. Era a esposa de José, carpinteiro, justo e honrado. Pessoa de fé, era muito sensível às necessidades dos outros. Mateus interpreta que Maria era a virgem da qual profetizou o profeta Isaías. Isaías 7,14. Embora essa profecia seja alvo de muitos debates teológicos, é inegável que seu cumprimento pleno se deu no nascimento de Jesus Cristo. Portanto, a virgem de quem falou Isaías é Maria, e seu filho, Emanuel, é Jesus. Maria, mãe de Jesus, mãe de Deus, outro dogma de nossa igreja. Deve ser distinguida de outras mulheres que são citadas também no Novo Testamento com esse mesmo nome. Alguma dessas que eu já falei, Maria de Betânia, Maria, mãe de João, Maria,
Madalena, Maria, mãe de Tiago e outras Marias que aparecem no Novo Testamento. Maria é mencionada nas passagens bíblicas que fazem referência à infância e juventude de Jesus. Leia lá em Mateus, capítulo 1, versículo 18 a 25, capítulo 2, de 11 a 21, em Lucas, capítulo 1, 26 a 56, capítulo 2, 1 a 51. Depois ela também é mencionada direta e indiretamente em outras referências neotestamentárias. Mateus 12, 46, 50, João 2, 1, 11, 19, 25, 27, Atos 1, 12, 14 e em Gálatas 4, versículo 4. Gente, Maria foi escolhida pelo Pai do céu para ser a mãe do Salvador. Movida pelo Espírito Santo, ela entregou-se totalmente ao projeto de Deus, vivendo sua vocação com fidelidade. Aceitou livremente a proposta de Deus, dedicando-se à obra do Filho de Deus. Maria concebeu Jesus em Nazaré da Galileia. Todavia, foi com José a Belém, em Judá, para o recenseamento, e lá deu à luz ao Messias, na época própria. Maria e José levaram o menino Jesus para ser apresentado ao templo de Jerusalém, cumprindo assim a lei judaica. O menino também foi circuncidado em Belém. Maria e José presenciaram a vinda dos magos do Oriente que vieram visitar o Salvador. Maria e José também tiveram que fugir para o Egito para proteger o filho que estava sendo perseguido pelo rei Herodes. Que história linda! E essa história vai continuar. No nosso próximo vídeo, nós vamos falar um pouco mais dessa mulher maravilhosa, bem-aventurada e a mulher mais conhecida do mundo, Maria de Nazaré. Não perca o próximo vídeo que nós vamos contar a história de Maria junto a Jesus, do seu nascimento até a sua morte e ressurreição. E no próximo vídeo nós falaremos o que aconteceu com Maria após a morte e ressurreição de Jesus. Aguarde! Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dê o seu like. E se você não está inscrito, se inscreva no nosso canal. Toque aí no sino das notificações para que você continue acompanhando essa história linda dessa mulher incomensuravelmente bem-aventurada. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, gente!